Cada lápide tem uma história, uma vida que merece ser lembrada. São memórias de famílias, jovens que partiram cedo e crianças cujas vidas foram curtas, mas vieram com uma missão e voltaram para casa. Junte-se a mim nesta jornada, onde cada passo revela um pedaço do passado. O pequeno Silvestre Green nasceu em 1976 e em 1979, quando ele tinha 2 anos e 7 meses, ele faleceu devido a um envenenamento por agrotóxico. Ele era filho de Rudy e da senhora Hirt. O seu pai era um comerciante nessa cidade. Essa pequena bebezinha se chamava Letiane Marciano Machado. A Letiane nasceu em janeiro de 83 e faleceu em abril de 1983. Ela viveu 3 meses. Essa pequena guerreira faleceu no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre, onde ela fez uma cirurgia cardíaca. Ela tinha uma cardiopatia congênita. Infelizmente, ela não resistiu. O túmulozinho dele com algumas plantas. Este menininho nasceu em 1983, em agosto, e faleceu, não chegou a ter um mês. Aqui dá para ver que é uma foto dele recém-nascido. Olhando a foto deste bebê, a gente fica imaginando, né? Seria hoje um homem. Toda uma geração ela deixou de existir por causa dessa morte. Essa sepultura fica bem no fundo do cemitério. Ela está praticamente abandonada. É a do Pedro Antunes Vargas. Ele nasceu em 1947 e faleceu em 1975, aos 28 anos. O Pedro era casado com uma moça chamada Eva e deixou filhos, pelo que está escrito aqui na sua lápide. Ele faleceu em via pública, em decorrência de uma perfuração cerebral. Provavelmente ele se envolveu em alguma situação ou sofreu alguma emboscada. Ele era de profissão comerciário. Ainda aqui no fundo do cemitério está a sepultura bem antiga, cinza, bem abandonada, do adolescente Luiz Ubirajara Fernandes, que nasceu em 1957 e faleceu em 1975. Aos 17 anos. Ele faleceu em decorrência de uma anemia aguda. Ele pode ter falecido em decorrência de uma doença, mas é possível que ele tenha sofrido uma hemorragia que ocasionou essa anemia aguda. Ele era de profissão operário e seu pai também era um operário. Seu pai se chamava Adão e a mãe se chamava Euvina. Este é o túmulo da família Bolzan. Aqui repousam o pai, a mãe e a sua filha. O senhor Fortunato nasceu em 1903 e faleceu em 1976, aos 72 anos de idade. Sua esposa, a Adelina, ela nasceu da família Zucchetto, imigrantes italianos. A Adelina nasceu em 1908 e faleceu em 1993, em decorrência de um infarto. Viveu 85 anos. E do lado a filha do casal, a Zelinda. Ela nasceu em 1943 e faleceu em 1982, aos 39 anos. Olhando atentamente para essa foto, ela está um pouco apagada, mas dá para perceber que ela tinha a síndrome de Down. Ela faleceu em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Neste túmulo bem antigo estão sepultadas 3 pessoas. A primeira foto é de uma mulher que faleceu recentemente, a Marli, faleceu em 2021. Mas vejam que interessante esta foto. É a da Guilhermina Elisa Rouveler. Vejam o penteado desta mulher. Ela nasceu em 1886 e faleceu em 1964. Aos 77 anos, em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Ela era viúva do Frederico Rouveler. O casal teve um filho, é o Hermindo Rouveler.
Ele nasceu em 1910 e faleceu em 1979, com 68 anos. Faleceu em decorrência de um problema no seu esôfago. Tinha como profissão mecânico. Este túmulo muito antigo é de uma família também. O patriarca é o Antônio Ferriti, é um imigrante sírio. Ele nasceu em 1875 e faleceu em 1952, aos 77 anos. E aqui está o seu filho, é o José Ferriti. Ele nasceu em 1930 e faleceu em 1942, 12 anos. Ele faleceu em decorrência de uma intoxicação. Ele teve então uma paralisia intestinal e faleceu. Então eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui e agradeço também quem sempre comenta e deixa seu like, que assiste meus vídeos. Vocês não têm ideia de como isso é importante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.